Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de novembro. Ministros do Supremo julgam no plenário virtual 3 ações contra leis estaduais que fixaram a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação maior do que a alíquota geral do imposto. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministros do Supremo participam de seminário internacional sobre democracia. Justiça de Mato Grosso vai às escolas para conscientizar e combater a violência doméstica. E no Dia Mundial de Combate à Diabetes, o alerta sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da doença. Plenário virtual. Os ministros do Supremo julgam mais 3 ações contra leis estaduais que fixaram a alíquota do ICMS maior do que a alíquota geral do imposto. A cobrança é sobre energia elétrica e serviços de comunicação. Essas ações foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, que ao todo propôs 25 ADIs no Supremo sobre esse tema. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, argumenta que as normas contrariam o princípio da seletividade, que determina a incidência de alíquotas mais baixas sobre os produtos e serviços considerados essenciais à subsistência. Segundo Aras, a energia elétrica, a internet e os demais serviços de comunicação são indispensáveis em qualquer residência. Outro argumento é de que o STF, no julgamento do recurso extraordinário 714139, considerou inconstitucional a fixação da alíquota do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica e serviço de telecomunicações em patamar superior à cobrada sobre as operações em geral, em razão da essencialidade. Essa decisão produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, levando em conta o impacto nas contas públicas dos entes federativos. O julgamento ocorre em sessão no plenário virtual. Até agora, o Supremo já julgou a maior parte dessas 25 ADIs, considerando essas normas inconstitucionais. Mais 3 ações entraram na pauta. 2 de relatoria do ministro André Mendonça, referente às normas dos estados da Bahia e de São Paulo, e a outra de relatoria do ministro Luiz Fux, de uma lei de Alagoas. Os 2 ministros seguiram o entendimento dos julgamentos anteriores, aplicando a tese já firmada pela Corte, no sentido de que o Estado não poderá estabelecer alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e os serviços de comunicação mais elevadas que a alíquota das operações em geral. Também ficou acertado que os efeitos dessa decisão só passam a valer a partir do exercício financeiro de 2024. O prazo para encerrar essa sessão no plenário virtual é dia 21 de novembro. E o plenário virtual do Supremo também julga uma ação que questiona o Código do Meio Ambiente de Mato Grosso. Esta lei dispensou o estudo prévio de impacto para o licenciamento ambiental de pequenas hidrelétricas. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo contra 2 regras do Código do Meio Ambiente de Mato Grosso. A lei dispensa o estudo prévio de impacto para o licenciamento ambiental de pequenas hidrelétricas e também para áreas com menos de 13 km². A PGR alega que essas normas violam uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que considera imprescindível o estudo de impacto. A Constituição Federal faz a mesma exigência para as obras que podem degradar o meio ambiente. Para a relatora do caso, ministra Rosa Weber, as regras de Mato Grosso são inconstitucionais. No voto, a ministra afirmou que a lei estadual flexibilizou indevidamente a determinação constitucional ao dispensar o licenciamento de obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos para fins hidrelétricos, com fonte de energia primária de 10 a 30 megawatts e com determinada extensão de área inundada. Para Rosa Weber, a lei desconsiderou o patamar mínimo estabelecido para a configuração de atividade potencialmente poluidora. Houve, por consequência, afronta ao artigo 225 da Constituição. Os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia seguiram a relatora,
mas o ministro Gilmar Mendes divergiu. Segundo ele, a sistemática de licenciamento instaurada pelo Estado de Mato Grosso nos dispositivos impugnados não contraria a competência legislativa concorrente em matéria ambiental. Tampouco reduz o grau de proteção ambiental preconizado pela Constituição. O julgamento ocorre no plenário virtual, em que os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte. O prazo final vai até a próxima segunda-feira. Ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal de Contas da União participam de seminário internacional sobre a democracia. O evento é realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais em Nova York, nos Estados Unidos. A primeira palestra foi sobre a democracia, feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ele falou das milícias digitais e que o judiciário vem atuando para garantir a democracia. O Poder Judiciário atuou, o Supremo Tribunal Federal atuou exatamente para que nós pudéssemos chegar às vésperas do final do ano com a democracia do Brasil garantida. A democracia foi atacada, a democracia foi desrespeitada, a democracia foi aviltada, mas a democracia sobreviveu. A democracia resistiu porque o país tem instituições fortes, o país tem um poder judiciário autônomo. O ministro Dias Toffoli também participou e lembrou a importância da união de instituições para superar crises como a pandemia da Covid-19. Nós assistimos na pandemia, nós assistimos a ciência rapidamente trazendo as soluções necessárias e as orientações via a imprensa séria e correta do que o povo deveria fazer de acordo com a ciência e a magistratura colocando os limites e dando as determinações do que aquilo que a ciência atestava como seguro, certo e correto no nível de conhecimento que tínhamos tinha que ser aplicado. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou o respeito ao resultado das urnas e que o Supremo é um guardião da Constituição Federal. Nós não temos lado político, o nosso lado é o lado da democracia e do lado das instituições. A outra lenda que precisa ser desfeita é que o Supremo Tribunal Federal é ativista. Ativista, em sentido técnico, significa levar princípios vagos a situações que não foram previstas pelo legislador. É uma hipótese de criação judicial do direito. São raríssimas as hipóteses. O que o Supremo tem é algum grau de protagonismo num país em que o arranjo institucional produz uma ampla judicialização da vida. Mas ativismo judicial são raríssimos os casos. As pessoas chamam de ativismo judicial as decisões que não gostam. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e o ministro aposentado do STF, Aires Brito, também participaram do seminário. Ao final, eles responderam às perguntas, entre elas sobre a Conferência Mundial do Clima, que ocorre no Egito, proteção e direitos indígenas e demarcação de terras. Amanhã, o tema da palestra será sobre a economia do Brasil a partir de 2023 e terá a participação de economistas, como o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente da Febraban, Isaac Sidney. O Supremo Tribunal Federal acaba de divulgar uma nota em que repudia os ataques sofridos por ministros da Corte em Nova York. Segundo a nota, a democracia fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou os participantes da audiência pública que discutirá a conjuntura das pessoas em situação de rua. A audiência será realizada no dia 21 de novembro. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Serão 63 participações entre entidades, representantes do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de universidades.
A programação definitiva será divulgada em breve no site do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa audiência foi definida depois que a Rede Sustentabilidade, o PSOL e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto entraram com ação aqui no Supremo, solicitando que a Corte determine que os executivos federal, estadual e municipal adote providências em relação à situação desumana em que vivem as pessoas em situação de rua aqui no Brasil. Lembrando novamente que a audiência será no dia 21 de novembro, na próxima segunda-feira, e será transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. William. Obrigado pelas informações, Marta. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da diabetes. Voltamos já. A saúde do homem no sistema prisional foi tema de um seminário realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O evento reuniu profissionais da saúde que atuam no sistema carcerário. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que homens vivem menos que as mulheres. Eles têm dificuldades em procurar auxílio da área da saúde. O problema, que vem se arrastando ano após ano, se repete nas unidades prisionais de Mato Grosso. Para tentar quebrar esse tabu, a saúde do homem foi tema do primeiro seminário intersetorial da Política Nacional de Atenção Integrada da Saúde do Homem, que reúne profissionais da saúde, das equipes multidisciplinares que atuam nas audiências de custódia, no sistema prisional e também nos atendimentos dos egressos do sistema prisional. O objetivo principal é estar acolhendo esse egresso em nossas unidades básicas de acordo com a sua área de abrangência. O que é a área de abrangência? É o bairro onde ele mora. Normalmente existe uma unidade de saúde que está apta para estar acolhendo. Em Mato Grosso, atualmente a população carcerária é de 11.128 pessoas. Desse total, 10.600 são homens, ou seja, 95%. E a maioria tem resistência quando o assunto é saúde. A tuberculose, hipertensão arterial e diabetes são algumas das doenças que acometem esse público. O nosso intuito, a nossa estratégia é maior, ela precisa ser pensada de como é que nós vamos fazer com que essa população entenda a necessidade ao acesso à saúde. Não só nos extremos, não só quando eu já estou acometido de alguma doença, não só quando eu já estou num extremo de adoecimento, mas anterior a isso. O evento, realizado na Escola Superior da Magistratura, é promovido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF do Poder Judiciário do Estado e parceiros. E ainda falando sobre saúde, no Dia Mundial sobre Diabetes, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lança a campanha 24 horas pelo diabetes, com o intuito de alertar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces. Denise descobriu a diabetes ainda na infância. A doença foi decorrente de um forte trauma causado pela morte do pai e também por uma hepatite viral. Aos 22 anos, passou por 2 cirurgias nos olhos para evitar a perda da visão. Mas o procedimento não foi bem sucedido devido a problemas renais. Hoje, ela convive com todas as dificuldades impostas pela doença e alerta que a prevenção é muito importante. Se você controlar a alimentação, fazer uma alimentação saudável, praticar atividade física, reduzir um pouco o peso, você consegue não ser diabético. Mas uma vez a doença diagnosticada, aí o controle fica muito mais rígido. Então, ainda é possível fazer o controle da glicemia quando você está na fase de pré-diabético. Hoje é o Dia Mundial da Diabetes e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove a campanha 24 horas pelo diabetes. O objetivo é alertar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces desta doença, que é silenciosa e pode afetar a saúde ocular. A chamada retinopatia diabética, se não for devidamente tratada, pode levar à perda parcial ou total da visão. As pessoas que sofrem com este quadro apresentam um risco 25 vezes maior de ficarem cegas do que as que não têm este diagnóstico.
Existem vários tipos de diabetes, mas as mais conhecidas são a tipo 1, que é causada pela destruição das células produtoras de insulina em decorrência de problemas no sistema imunológico, em que os anticorpos atacam as células. Esse tipo ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos. E também a diabetes do tipo 2, que é o resultado da resistência à insulina. Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos. Os principais sintomas da diabetes do tipo 1 são vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náusea e vômito. Já no tipo 2, os principais sintomas são infecções frequentes, alteração visual, dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés e furúnculos. O tratamento para a diabetes é manter uma vida saudável e praticar atividade física para diminuir os níveis de açúcar no sangue. É fundamental o acompanhamento médico periódico. Os exames preventivos nunca devem ser negligenciados. Mesmo que você não tenha nenhum sintoma ou sinal de que algo está errado com a sua saúde, não deixe de procurar um médico e de fazer os seus exames de rotina. Isso previne e salva muitas complicações. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão que reconheceu a validade de título executivo extrajudicial de mais de 28 milhões de reais contra uma empresa de comunicação. Essa mesma empresa teve a falência decretada em 2018. A empresa apresentou embargos à execução de título extrajudicial originado de contrato de arrendamento mercantil de uma máquina de impressão. Segundo ela, a dívida não seria exigível em razão da natureza mista da obrigação. A empresa alegou ainda que teria havido notificação da arrendadora sobre o interesse na resilição do contrato, com a colocação do bem arrendado à disposição para a retomada, fato que impediria a cobrança das prestações vincendas, mesmo em caso de não pagamento. Os embargos foram julgados improcedentes em primeiro grau, com sentença mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, por unanimidade, a quarta turma negou provimento ao recurso especial, considerando que não foi abusivo o vencimento antecipado do contrato. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que a máquina arrendada permaneceu na posse da arrendatária durante todo o tempo estipulado no contrato. Mas, embora tenha sido colocada à disposição da arrendadora, ela nunca foi efetivamente devolvida. O ministro comentou ainda que a revisão da análise do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o preenchimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial não poderia ser feita pelo STJ sob pena de violação da súmula 7. Durante o encontro na Argentina, a presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, falou sobre as iniciativas adotadas do Brasil como alternativas à prisão. Nesse mesmo encontro, a presidente do STJ também falou sobre questões de gênero no sistema de justiça. Durante o encontro anual do El Pacto, Programa de Assistência contra o Crime Transnacional Organizado, realizado em Buenos Aires, na Argentina, a ministra Maria Tereza de Assis Moura disse que ano passado o Brasil tinha mais de 833 mil presos. Como forma de combater o superencarceramento, a magistrada observou que desde 2011 o Código de Processo Penal brasileiro passou a prever medidas alternativas à prisão, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. No encontro, a ministra também participou de seminário sobre questões de gênero no sistema de justiça. Maria Tereza de Assis Moura lembrou que, em 2019, as mulheres juízas representavam apenas 38,8% do total de magistrados brasileiros. Para a presidente do STJ, é fundamental a implementação de uma estratégia de equidade de gênero para toda a América Latina no sistema de justiça. Veja a seguir, Justiça de Mato Grosso vai às escolas para conscientizar e combater a violência doméstica. Até já. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as empresas que prestam serviços de aplicação de internet em território nacional devem necessariamente se submeter ao ordenamento jurídico brasileiro.
Está no artigo 11 do Marco Civil da Internet. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Este advogado constitucionalista explica que a regra se aplica mesmo se a empresa possuir filiais no país ou realizar armazenamento em nuvem. Então, independente de uma empresa ter sede no país ou não, ela está sujeita às obrigações da jurisdição brasileira, portanto deve cumprir as leis nacionais e, dentre elas, a obrigação de cumprir a colaboração com o juízo, nos casos criminais em particular, de fornecer os dados eventualmente coletados, ainda mais em casos como que se tem visto de assédio sexual, crime cibernético. Se há necessidade do exercício da jurisdição no estrangeiro, o caminho é o acordo de cooperação internacional. Essa regra foi discutida em um recurso analisado na 5ª turma do STJ. O caso julgado envolveu professores de instituição de ensino investigados por suposto assédio sexual contra alunas em contas de redes sociais. Durante o inquérito, o juízo de primeiro grau determinou ao Facebook, empresa sediada nos Estados Unidos, que fornecesse material de interesse da investigação armazenado nos servidores, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada de forma escalonada até o valor de R$50 mil. A empresa alegou que o fornecimento do material dependeria de procedimento de cooperação internacional e questionou a multa diária. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o atraso no cumprimento de decisão judicial legitima a cobrança de multa sancionatória. O Facebook recorreu ao STJ, mas o colegiado da 5ª turma negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que a estratégia empresarial de armazenamento em nuvem não pode interferir na obrigação de entregar tais dados às autoridades judiciais brasileiras quando envolvam a prática de crime em território nacional. Além disso, o relator acrescentou que a cooperação jurídica internacional somente é necessária quando se impõe a coleta de prova produzida em jurisdição estrangeira, conforme preceitua a jurisprudência do STJ. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher, a CEMulher, tem realizado palestras nas escolas como forma de conscientização e enfrentamento à violência doméstica. A ação pode ajudar muitas famílias com uma ferramenta importante, a informação. Mais de 250 alunos da Escola Estadual Santos Dumont ouviram atentamente a palestra da equipe da Coordenadoria Estadual da Mulher do Judiciário Mato-Grossense. A atividade faz parte do programa CEMulher e a Lei Maria da Penha nas escolas. A proposta é capacitar e conscientizar o corpo técnico, administrativo e alunos sobre vivência da não violência doméstica. A criança, ela por si só, ela aprende muito rápido. Então as palestras são muito importantes para eles levarem para dentro das casas o que eles aprenderam aqui. Esse trabalho que o Tribunal de Justiça está fazendo conosco aqui, que vai fazer conosco aqui, é muito importante porque é um assunto que aborda todas as comunidades. O projeto foi implantado em janeiro de 2021. De lá para cá, quase 60 unidades educacionais já receberam a equipe da CEMulher. Assuntos relacionados a direitos humanos e sobre a Lei Maria da Penha são repassados nas escolas. Além da aprendizagem, o tema provoca reflexão sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Muitos alunos não tinham essa noção e aí é um ato de conscientização. Agora eles podem ser incentivados a denunciar se eles passam isso em casa e passar para frente, né, para sempre ajudar as pessoas que passam por isso. O que você não sabia e agora você já está sabendo, ficou sabendo com a palestra? A questão do stalker, eu não sabia que ele era considerado um crime, mas agora eu tenho ciência que é. Cartilhas informativas sobre a Lei Maria da Penha e os direitos da mulher também foram distribuídas aos alunos. O projeto faz parte da criação e implementação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar no estado de Mato Grosso, com o apoio do Judiciário.
Eles serão multiplicadores, que, como eu digo, às vezes a violência ela não está dentro de casa, mas está no bairro, né? Está com um tio, com um amigo, e eles saberem aonde eles podem recorrer, quais são os canais, né? O 190, o 180, né? Falar com os professores, no caso, se estiverem sofrendo algum tipo de violência. Então, a gente leva informação para os professores, que é uma ferramenta a mais para eles trabalharem em sala de aula, e também conscientiza que a gente precisa, de uma forma urgente, desconstruir a violência. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.